Eu vou falar sobre estratificação coronariana após uma parada cardíaca extra-hospitalar. Não possuo conflitos de interesse para essa apresentação. Então, eu começo com uma pergunta. Vão pensando, qual é o ritmo de parada mais comum da medicina extra-hospitalar? A, fibrilação ventricular. B, taquicardia ventricular. C, assistolia. Ou D, atividade elétrica sem pulso. Podem votar. Fibrilação ventricular, 63%. Taquicardia ventricular, 26%. Assistolia, 4%. E a ESP, 6%. Muito bem. Vamos voltar para a aula, por favor. Tem uma publicação de mais de 20 anos do New England, uma publicação de 97, mostrando que 72% das paradas cardíacas extra-hospitalares ocorrem devido à fibrilação ventricular, 21% por taquicardia ventricular e uma porcentagem muito pequena assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Portanto, vocês estão corretíssimos que o ritmo de parada mais comum extra-hospitalar é FVTV. Ok? E isso é muito importante. Vamos para a próxima pergunta. Se FVTV é o ritmo mais comum de parada extra-hospitalar, qual é a taxa de sobrevida deste paciente que para em FVTV? Alternativa A, menos de 5%. Alternativa B, 10%. C, 20%. Ou D, 30%. Vamos votar? Aqui bem equilibrado, né? Todo mundo tem dúvidas. Então, está mais ou menos um quarto para cada lado aí. 30% é o que menos votado, 17%. O resto, 26%, 27% e 30% a favor de menos de 5%, 10% ou 20%. Vamos ver o que temos de evidência para isso. Também desse estudo, publicado no New England de 97, que é um registro que avaliou o ritmo de parada, que nós vimos que o ritmo mais comum é FVTV, e o outro é de sobrevida. Então, um pouco melhor do que vocês imaginam. Mas o que tem de interessante nesse slide, a gente vê a evolução da sobrevida, isso muito por conta do atendimento dessa parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, e como os números são muito ruins na sistolia. Veja que a sistolia, nos últimos anos, e o último dado que nós temos é de 2010, é de menos de 3%, talvez 2% de sobrevida. Quando a parada cardíaca ocorre por atividade elétrica sem pulso, é um pouquinho melhor, mas não chega a 10%. Agora, quando é FVTV, esse é o melhor ritmo que a gente tem relacionado à sobrevida. Isso vem melhorando nos últimos anos, sendo que o último registro mostrado em 2010, isso chega próximo a 30%. Isso é tão importante que a diretriz americana do American Heart, que faz os cursos do ACLS, coloca que o que você tem que fazer quando você tem uma parada cardíaca extra-hospitalar é você começar o atendimento e chamar um desfibrilador. Chamar um desfibrilador é fundamental, porque se nós temos que FVTV é o ritmo mais comum em mais de 90% dos casos, e esse paciente chega a 30% de sobrevida, a gente precisa de um desfibrilador. Mas antes, põe o vídeo, por favor, Luiz. Antes a gente precisa começar a massagem cardíaca. Massagem não, falar massagem cardíaca para torcer a compressão, não é massagem, né, torcer? A compressão cardíaca. E a compressão cardíaca ela precisa ser eficaz. Então isso é uma coisa que o ACLS preconiza muito. Esse é um vídeo que provavelmente muitos de vocês já conhecem, que circula pela internet, eu não sei exatamente, parece Índia, Tailândia, sei lá onde. É um vídeo real de uma parada cardíaca extra-hospitalar e o pessoal está tentando com vontade de ressuscitação. Você vê que não falta boa vontade das pessoas. E os americanos, eles insistem muito em fazer o treinamento dos chamados bystander. Bystander são os espectadores, é a pessoa que está passando na rua, para ela dar o primeiro atendimento, como esse pessoal tentou fazer. Olha, é muita dedicação. Obrigado, Luiz. Então a gente precisa começar a compressão cardíaca, a compressão torácica e chamar um desfibrilador. E a sociedade americana, ela fala muito que você tem que fazer uma RCP de qualidade. E uma RCP de qualidade significa compressão numa frequência adequada, numa profundidade adequada, permitindo o retorno do tórax após a compressão, minimizar as interrupções e evitar a ventilação excessiva. Então, eu preciso de tudo isso para que eu possa entrar no meu tema especificamente, que é da estratificação após a parada. Esse paciente precisa ser primeiro recuperado da parada. E para a gente discutir um pouco, eu trouxe 3 casos deste ano do INCOR. O primeiro caso é um menino de 17 anos, usuário de maconha e de lança-perfume, que teve uma parada extra-hospitalar.
o serviço de emergência demorou 6 minutos para chegar, foi rápido. Quando chegou, eles colocaram o desfibrilador, ele precisou de 2 choques. Após os 2 choques, ele saiu com esse eletrocardiograma. Eu vou interpretar não o diagnóstico, mas o eletro. Nós temos um supra-desnivelamento de ST em D1 e AVL, um supra de V3, V4, V5 e V6, com infrazinho ainda de D3 e AVF. Com isso, nós vamos para a próxima pergunta. Menino de 17 anos, usuário de drogas, com uma parada extra-hospitalar, 2 choques para recuperação. Qual a sua hipótese diagnóstica mais provável que levou a essa parada? Alternativa A é uma síndrome coronariana aguda, B, tromboembolia pulmonar, C, uma arritmia congênita e D, uma arritmia induzida por substâncias exógenas. Podem votar. 36% acham que é uma síndrome coronariana aguda, pequena porcentagem de tromboembolia e arritmia congênita e 60% uma arritmia induzida por substâncias exógenas. Qual a importância dessa pergunta? A importância é para a gente pensar em qual é o diagnóstico mais provável. Esse é um caso real, nós atendemos em janeiro no INCOR, e a gente sabe que 42% dos pacientes recuperados de parada extra-hospitalar, eles não tinham relato de dor torácica nem supra no eletro. E mesmo eles não tendo nem história clínica, nem eletrocardiograma, 26%, um quarto desses pacientes apresentavam uma artéria ocluída no cateterismo. Nosso paciente foi mandado imediatamente para o cateterismo, essa é a nossa conduta, e as coronárias são normais. Mas o que não invalida o nosso diagnóstico. O diagnóstico dele ficou com uma síndrome coronária aguda. Claro, a alternativa D pode parecer uma pegadinha, não era essa a minha intenção. Mas esse paciente induzido por maconha, a gente faz a dosagem urinária desses metabólitos, ele tinha maconha, a gente já sabia que ele é usuário, mas ele tinha usado muita maconha no dia, ele tinha maconha na urina, a maconha provocou um vasoespasmo, a vasoespasmo fechou a descendente anterior, e ele teve um infarto, alterou troponina, ele teve uma disfunção ventricular transitória, e ele teve o supra no eletrocardiograma. Como esse espasmo foi rapidamente revertido espontaneamente, não foi nem nenhuma medicação que foi feita, esse paciente estava com fluxo time 3, com as coronárias abertas, o ventrículo recuperou, o eletro se normalizou, ele teve um grande período de abstinência, e a gente tratando com benzodiazepínicos e neurolépticos, até conseguir tirá-lo dessa abstinência, ele saiu bem, sem nenhuma disfunção ventricular, mas era, sim, uma síndrome coronariana aguda, que é a forma mais comum da gente ter de parada cardíaca, como causa de parada cardíaca. Como segundo caso, um homem de 52 anos, tabagista e dislipidêmico. E ele foi ao pronto-socorro com dor precordial. Ele chegou com 3 horas de dor. E a chegada no INCOR, ele teve uma parada em fibrilação ventricular, foi rapidamente desfibrilado e acordou bem, acordou estável, saiu no primeiro choque, aqueles casos fáceis, teve o choque na frente do médico, e esse é o eletro pós. Paciente de 52 anos, tabagista, lipidêmico, chegou com dor, FV revertida. E você tem esse eletro que eu também vou interpretar para vocês. Vejam que é um eletro que ele não tem supra e ele não tem infra. Ele não é um eletro normal, apesar que poderia passar por normal em muitos lugares. Mas é um eletro que ele tem uma T apiculada em V2, em V3, em V4 e V5. Mas ele não tem supra e ele não tem infra. Em virtude desse eletrocardiograma, vai minha próxima pergunta para vocês. Qual a estratificação coronariana mais adequada que você faria nesse paciente? Alternativa A, ecocardiograma com estresse farmacológico. B, cintilografia com estresse farmacológico. C, cateterismo coronariano agora, imediato. Ou D, um cateterismo coronariano, mas no dia seguinte, algo mais programado. Optaram por prova de estresse, 18%, entre eco e cintilografia, e o cateterismo aí, 80%, sendo que 62% cateterismo imediato e 20% cateterismo no dia seguinte. O que nós sabemos? Que 70% dos casos de parada extra-hospitalar são devido a uma doença coronariana grave, clinicamente significante. Tá? Os outros 30% perfazem o paciente que não tem doença ou que tem doença discreta, mas 70% tem doença grave, sendo que desses, 47% tem uma artéria ocluída. Então, veja que o paciente chegou com dor e ele teve uma parada cardiorrespiratória. Só que quando ele foi revertido, o eletro não tinha supra. Ele foi para cateterismo de imediato. A descendente anterior estava ocluída proximal, foi aberta com sucesso. Esse paciente evoluiu clinicamente bem.
No eletrocardiograma, agora vocês veem que tem uma evolução realmente, o infarto anteroseptal. Nós temos uma amputação de R, uma T ainda com aspecto de plus-minus e um Q de V1 a V3. Ele evoluiu bem, foi de alta hospitalar. A saída ele ainda tinha uma disfunção moderada, com comprometimento médio apical da parede anteroseptal. E o último caso, também internado em maio conosco no INCOR, um paciente de 55 anos, sabia ser dislipidêmico há apenas 1 ano, jogador de polo aquático. Faz atividade física 6 vezes por semana. E ele estava jogando polo aquático, estava num jogo, quando ele teve um colapso e teve uma parada dentro da piscina. Tiraram da piscina, isso foi num clube famoso de São Paulo, buscaram um desfibrilador que tinha chegado há apenas 1 mês, colocaram o desfibrilador e ele precisou de 3 choques para recuperar o ritmo. Quando ele recuperou o ritmo, ele foi levado para o INCOR e este é o eletro da admissão. Vejam que nós não temos supra, nós não temos infra, nós temos alteração isquêmica, nós temos um Qzinho em D3 e em AVF, e nós temos uma T negativa, que me chama a atenção, mas muito longe de ter um supra, ou um infra, ou uma alteração mais aguda, que justificasse uma parada cardíaca. Em virtude disso, vai minha próxima pergunta para vocês. Qual é a alteração mais comum no eletrocardiograma após uma parada extra-hospitalar? A, é um supra do segmento ST, B, bloqueio de ramo, C, é um infradesenvelamento de ST, ou D, alterações isquêmicas inespecíficas. Podem vetar, por favor? Induzir vocês ao erro, né? Supra, 23%, bloqueio de ramo, 13%, infra, 8%, e alterações isquêmicas inespecíficas, 54%. Novamente, não é uma pegadinha, mas é que vocês pensem na importância da estratificação após a parada. 40% dos casos apresentam, sim, um supra no pós. 40% apresentam supra e 20% apresentam bloqueio de ramo esquerdo. Se nós somarmos esses dois, nós temos que 60% apresenta o critério claro de você fazer a fibrinólise ou mandar para angioplastia primária após a parada cardíaca. Mas eu não estou discutindo esses 60%, eu estou discutindo os outros 40%. Nos outros 40%, para a gente não comer bola. E desses outros 40%, 10% ainda tem infra de ST. Então, pode dizer que 70% você consegue ver o eletro. Mas o que ocorre com esse paciente, que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente tem que se preocupar, são esses 30%. 30% pode ter o eletro normal ou pode ter uma alteração como esse paciente. Ele tinha uma alteração que a gente que vê muito paciente com emergência, coronária aguda, você consegue ver que ele tem uma alteração na parede inferior. Mas ele não tem o supra, ele não tem o infra, e visto a grandeza do país, até como o Otávio bem mostrou na apresentação dele, e esse paciente pode passar despercebido como uma coronariopatia aguda ou pode-se não pensar numa estratificação invasiva. Novamente, esse paciente foi para cateterismo de imediato, ele tinha uma ventricular posterior esquerda ocluída, foi feita angioplastia primária, mas mais do que isso, ele era cirúrgico. Então, foi feita angioplastia primária, esse paciente permaneceu internado, foi revascularizado na mesma internação, teve alta hospitalar bem, sem disfunção ventricular, fez 2 mamárias e 2 safenas. Em virtude disso, eu quero apresentar para vocês um trabalho da Universidade de Minnesota, que é justamente avaliar esses pacientes com parada cardíaca extra-hospitalar. E a hipótese é que nós temos uma grande proporção de pacientes se apresentando com FVTV, que tem doença isquêmica como a causa de base, levando à parada cardíaca. E aí vem a colocação, independente da presença ou ausência de supra de ST no eletro pós. E o cateterismo precoce, para revascularizar precocemente, poderia aumentar os resultados. Esse consórcio, nós temos dados de 2 anos, são 11 hospitais com centros de hemodinâmica que cobrem 70% dessa população do estado, que é uma população grande. É a 14ª maior população dos Estados Unidos. E o protocolo deles foi o seguinte, o paciente com FVTV recuperado, se tem supra não se discute, vai para cateterismo. Agora, se ele não tem supra e não tivesse os critérios de exclusão, aí sim ele era transportado para fazer o cateterismo. E fazer o cateterismo quando? Nas primeiras 6 horas, idealmente nas primeiras 2 horas. Desses 315 pacientes que tinham critérios para fazer a angioplastia, nós tivemos que 230 foram para cateterismo precoce, só que 84 não foram. Vejam que isso não foi randomizado, isso era um protocolo pré-estabelecido. E esses 84 que não foram para cateterismo, eles não foram por quê?
Aí mostra também o que o Dalan mostrou na apresentação dele, que apesar de a gente ter alguns conceitos bem estabelecidos, às vezes a gente não consegue aplicar isso. Veja que 80% dos casos que não foi para cateterismo foi por recusa do médico. Ou porque ele tinha preocupação com o prognóstico neurológico, ou porque ele achava que o eletro não tinha características de doença isquêmica, ou porque ele achava que o cateterismo não era recomendado, ou a causa não estava clara. Então, desses pacientes que não fizeram cateterismo, 80% foi o médico. Uma pequena porcentagem foi recusa da família, 6%, ou outras razões. E o endpoint era avaliar a sobrevida na alta e o prognóstico neurológico. Existe um score neurológico, que é esse CPC, nem sei contar muito bem, mas eu sei que 1 e 2 é um bom prognóstico neurológico. E como endpoint secundário, fração de ejeção e taxa de lesões residuais. E que nós vimos que a sobrevida na alta hospitalar, no protocolo, é de 74%. Fora do protocolo, desses que desviaram, é menor, 68%. O Otávio pode até comentar depois. Naturalmente, isso não dá significância estatística, porque nós estamos falando de 400 pacientes, ou de 315 aqui. Mas nós temos uma sobrevida maior nesse grupo que vai para cateterismo. E o prognóstico neurológico, isso sim, esse é melhor até significativamente, 65 contra 55, com essa classificação melhor de prognóstico neurológico. E se nós não discutimos o com supra, porque não há discussão, e discutimos apenas o sem supra, nós temos 73% de sobrevida alta hospitalar, com 66% de bom prognóstico neurológico, isso atingindo a significância estatística. E os resultados cardíacos que nós temos é que, com diferença significativa, mais da metade dos pacientes ele tem uma lesão coronariana grave para se fazer angioplastia. 52%. Um número menor, 7%, vai para a cirurgia. Ou seja, 60% desses pacientes acabaram sendo interpretados como coronariopatia aguda e sendo tratados, muito próximo com o número que eu mostrei do registro anterior, de 70% de pacientes comparada, causada por uma síndrome coronariana aguda. E as conclusões desse estudo foi que fazer o cateterismo rapidamente, como um cuidado pós-operatório, é factível e pode melhorar a sobrevida e prognóstico neurológico. Esses desvios protocolos foram comuns, e foram comuns mais relacionados ao médico de não ter indicado o cateterismo. A expectativa de sobrevida para essa população é acima de 70%, com acima de 60% de prognóstico neurológico intacto. E a angioplastia é esperada em aproximadamente 50% desses pacientes, ainda tendo uma porcentagem menor levada à cirurgia. Desta forma, no último American Heart, nós tivemos a atualização dos guidelines e que surgiram as seguintes considerações. Já havia, desde 2010, que o eletro, após a recuperação para a circulação espontânea, deve ser feito para identificar supra. A síndrome coronariana aguda é uma causa comum de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Até 70%, 60%, 70%. Séries de pacientes pós-PCR mais suspeita, etiologia cardíaca, identificaram lesão culpada em 96% dos pacientes com supra e 60% daqueles sem supra. E também não estou discutindo o supra, que não passaria batido, mas o sem supra, que poderia passar batido por um médico menos atualizado. Sendo que o ILCOR, em 2015, fez uma revisão sistemática da ICP imediata pós-PCR. E pelos resumos das evidências, eles consideraram que numerosos estudos mostraram a intervenção percutânea associada à sobrevida e à recuperação funcional, mas sem estudos prospectivos e randomizados. O tempo de cateterismo deve ser rápido, precoce, no mesmo dia. Vocês viram que o estudo fazia em 6 horas, preferencialmente dentro de 2. Existem 15 estudos observacionais mostrando melhora da sobrevida na alta no paciente com supra. 9 estudos observacionais mostrando melhora neurológica no com supra. Mas poucos dados disponíveis no paciente sem supra. 2 estudos observacionais mostrando melhora de sobrevida na alta e melhora neurológica. Sendo que, para concluir, eu diria para vocês a respeito da estratificação coronariana pós-PCR extra-hospitalar, que no supra-DCT é uma emergência, é classe 1. Veja que, como a busca da evidência ela é complicada. O Otávio explicou bem o que significa cada um dessas. Esse aqui é evidência B, sem estudos randomizados, mas classe 1. No sem supra, é emergência a gente mandar esse paciente para cateterismo se ele tiver instabilidade elétrica ou hemodinâmica ou suspeita de etiologia cardíaca. É uma classe um pouco menor, mas é 2A. Também evidência B, sem trabalhos randomizados. E o sem supra estável, comatoso ou não, quando suspeita de etiologia cardíaca, também é classe 2A. Nós também devemos mandar esse paciente para o cateterismo. Aqui, naturalmente, é uma evidência C, com dados muito limitados.
Com isso, eu encerro a minha apresentação. Obrigado.